Renata, gostaria de saber qual é a melhor maneira de contar à criança que ela é adotada e se existe uma idade mais apropriada para isso. Isso. Aí, no caso, são né? Bebês, né? Sim, quando vem sim. Aqueles que vem bem bebê. Né? Mas essa é uma pergunta que aparece muito, viu? Eu muito imagino. mesmo. Imagino. Eu sempre gosto de olhar para isso pensando na dificuldade dos pais. Por que tá difícil? Né? O que tem nessa história que incomoda tanto, né? Mas não tem uma idade certa. Aliás, eu sou a favor de contar desde sempre. Então, por exemplo, deixa fotos dessa criança do dia que ela chegou em casa, à vista. Muitos acolhimentos têm um livro que eles vão colocando fotos e escrevendo coisas da vida da criança, né? Datas comemorativas, o presentinho que ganhou da fulana de tal, né? Fica tudo lá escrito, deixa esse livro à mostra. Leia livros com seus filhos sobre adoção, né? Isso desde sempre. Eu não sou a favor do dia da revelação. Eu acho que não é por aí, tá? E sempre que a família vai protelando, por isso que eu tô falando, quando a coisa vai se arrastando de, quando será que é o dia? É porque tem alguma coisa mobilizando aí dentro, é alguma insegurança que essa mãe ou esse pai, né, carrega, é alguma coisa que tá, né, que precisa ser cuidado. Então, a melhor maneira de contar é desde sempre, né, aos poucos, e eu acho bem legal quando o bebê chega, né, quando a criança chega bebê, dos pais poderem já contar essa história, mesmo que, mas ele não entende, não importa, você entende. E você falar também te ajuda a elaborar toda essa questão, né? Isso ajuda a elaborar o luto lá de não poder ter gerado, né? Você se ouvir falando, te esperei tanto, né? Quando você chegou, enfim, tudo isso vai ajudando na construção desse relacionamento. Então é isso, contar o quanto antes, da forma mais lúdica possível, né? Desde sempre. E fazendo aos pouquinhos, né? Em etapas, né? Porque pode ser que a criança nem esteja ouvindo. Um belo dia ela questiona alguma fala. Sem dúvida, mas isso acontece. Exatamente. Né? Então, assim, quando a criança sai do primeiro setênio, que daí ela começa a entender mais as coisas, né? Ela não é mais tão concreta, ela quer mais informações. Exatamente. Depois ela entra na adolescência, ela quer mais informações. Então, você vai gradativamente contando a história dela, né? Mas a história da adoção é desde sempre, né? Quando você chegou, o quanto eu te esperei, como foi ter você aqui. A chegada. Isso é desde sempre, né? E é muito legal, eu gosto muito quando a gente olha para os filhos adotivos e eles falam, eu não me lembro de quando eu né, fiquei sabendo, porque faz parte já do processo todo de construção dessa família. Eu tive muitas experiências com crianças adotadas, umas assim, não admitiam, achavam que a mãe adotiva tinha roubado, porque tipo assim, minha mãe não me deixaria, e tive algumas experiências que era o contrário, né? A mãe falava muito tranquilamente, os pais, e o adolescente não falava. Aí a mãe falou, não te falou? Eu falei, não, mas a gente fala sempre isso com ele, desde sempre, nunca foi Aí tá. Aí, um belo dia, eu falei, não, aí seus pais, né? Aí ele falou assim, olha só, vamos combinar uma coisa? Eu não quero. Pra mim eles são meus pais e ponto. Eu falei, ok. Porque o pai e a mãe falavam aquilo, olha, doutora, eu não sei informar isso, porque quando ele chegou, né, eu acho que é assim, mas não era um tabu, uns pais maravilhosos, e ele falou, mas eu não quero. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. Sim. E tinha uma coisa com os pais maravilhosa. Minha primeira vez, mas os pais são maravilhosos, isso. Admiração pelos aqueles pais, sabe? E ele falou, não quero. Pra mim, eles são meus pais. É possível construir vínculo forte, mas saudável. Foi que ele não queria. Entendeu? Eu falei, não, então deixa, não tem problema nenhum. Né? Os pais ainda falaram, será que tem algum problema? Eu falei, não, o problema é que isso só denota que vocês souberam fazer uma construção tão sólida que ele... Como se ele falou, eu nasci quando eu comecei com eles.
Se isso vai dar problema um dia, eu não sei, mas o fato... Possivelmente, em algum momento, ele vai querer conhecer as origens, porque isso faz parte, né, de montar esse quebra-cabeça, faz parte da identidade, né, então saber de onde eu vim, quem são essas pessoas, né, então é muito comum, mas quando é possível, né? Sim, quando é possível, mas eu não vejo como uma ameaça esse vínculo. Não, é né, muito bem construído, nesse sim. caso era muito bem construído. Você conhece alguém ou ama alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser uma namorada ou pode ser um grande amigo ou uma grande amiga. Se você quer ajudar de fato a entender e ajudar a ter uma vida mais tranquila com essa pessoa, eu sugiro que você assista a minha palestra no dia 12/11, às 19 horas, lá no YouTube. É fácil, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo e não perder essa oportunidade, porque a gente vai debater muita coisa boa lá.